Se você tem recebimento de aluguéis na sua pessoa física, saiba que você está na maior carga tributária que existe. Fique nesse vídeo até o final que eu vou trazer orientações para vocês de como diminuir a carga tributária dos seus aluguéis ou dos aluguéis do seu cliente. Fala pessoal, meu nome é Elcio Guiotto, atuo com consultoria tributária há mais de 23 anos e nesse vídeo de hoje eu quero trazer algumas características relacionadas à incidência tributária dos aluguéis nas pessoas físicas. A gente tem visto no mercado muitas pessoas físicas recebendo aluguéis na pessoa física, pagando uma carga tributária que pode chegar a 27,5%, sendo que essa carga tributária ela pode ser diminuída com a eventual transferência dessa atividade rural para uma pessoa jurídica. Mas muito cuidado, nem sempre é vantajoso você transferir o aluguel para uma pessoa jurídica, principalmente a depender do valor que você recebe. Então, tem que tomar muito cuidado para fazer todos os cálculos e avaliar realmente quais são os principais benefícios. Então, fique nesse vídeo que eu vou trazer para vocês várias características e vários insights para você avaliar se a sua situação é de migrar para uma PJ ou se eventualmente vale a pena ainda continuar na pessoa física recebendo os aluguéis. Primeiro ponto principal é que a migração ou exercer atividade imobiliária dentro de uma pessoa física ou migrar essas atividades para uma pessoa jurídica precisa ter avaliação de vários itens, principalmente em relação ao valor da locação, ao valor de renda mensal de aluguéis, a quantidade de imóveis e os objetivos que você tem para esses imóveis. Então, muitas vezes você pode ter um imóvel que está alocado, mas que na verdade você está ali aguardando uma possível venda. E aí, quando você transfere esses imóveis para uma pessoa jurídica, você pode muitas vezes tirar alguns benefícios tributários de eventuais ganhos de capital. Então, esses primeiros fatores são essenciais para a gente primeiro começar a avaliar as premissas para uma possível migração das atividades de locação. Então, o primeiro ponto importante é a gente avaliar a carga tributária. Quando a gente fala de locação, recebimento de locação dentro da pessoa física, nós estamos falando de uma carga tributária que pode chegar a 27,5%, ou seja, uma carga tributária muito alta. E normalmente, quando a gente tem valores expressivos de aluguéis dentro da pessoa física, esses valores tendem a trazer um impacto tributário muito grande. Quando a gente migra essas locações, essas receitas de locação para uma pessoa jurídica, essa locação numa pessoa jurídica no lucro presumido, ela tem uma incidência tributária muito menor, que gira em torno de 11,33% a 14,53%, a depender muito do adicional do imposto de renda. Então, lembra que eu falei no início do vídeo que depende muito do valor do aluguel mensal? Por isso que é importante vocês avaliarem quanto que é esse montante para vender um estudo tributário, para depois implementar esse eventual estudo tributário. E aí, desse estudo tributário, vocês podem, consequentemente, avaliar possíveis desdobramentos de um planejamento sucessório, de um planejamento societário. Mas tudo vai começar da análise das premissas básicas para você verificar a incidência tributária do aluguel na pessoa física ou na pessoa jurídica. Não tem dúvida nenhuma de que na pessoa jurídica é mais barato, porém precisa fazer o cálculo porque a gente tem alguns custos adicionais em manter uma pessoa jurídica. Por exemplo, você vai ter aí um desencaixe com contabilidade. Então vamos imaginar que você vai pagar um salário mínimo de mais ou menos R$ 1.400 para uma contabilidade manter essa sua empresa de locação. Muitas vezes só esse custo de manter ali é maior do que o efeito tributário por conta de que os recebimentos dos aluguéis não são valores expressivos. Então, muito cuidado, porque o trabalho precisa ser feito avaliando a característica de cada operação. Então, quando a gente fala de avaliação dos custos tributários, a gente sempre tem que lembrar que nós estamos comparando 27,5% na pessoa física, mais 10,88% de imposto de renda e contribuição e mais 3,65% de PIS e COFINS. Então, 27,5% contra 14,53% numa conta que tende a mudar um pouco por conta do adicional. Então, o máximo seria 14,53%. Porém, a gente precisa avaliar outros custos. A constituição de uma pessoa jurídica e o aporte desses imóveis dentro de uma pessoa jurídica vai ter incidência do ITBI, porque ali é uma atividade imobiliária. E aí, a gente vai entrar no mérito de quanto que seria esse ITBI. Então, a gente precisa avaliar as premissas e precisa avaliar os impactos tributários dessa possível migração das atividades de uma
PJ, de uma PF para uma PJ. Lembrando que a gente tem outros custos adicionais, custos com contabilidade, custos com manutenção da empresa, eventualmente, se essas locações elas estão feitas através de uma imobiliária, a gente tem toda a questão do custo de comissão da imobiliária. Então, pessoal, esse planejamento ele é muito importante para vocês utilizarem ele como um planejamento para diminuir a carga tributária, muitas vezes avaliando, dependendo dos itens e dos imóveis. Nem todos os imóveis serão migrados para essa atividade, mas se você tiver uma atividade de recebimento de aluguéis com valores muito baixos, pode ser que não seja vantajoso você migrar para uma pessoa jurídica. Então, por isso que é importante avaliar todos esses aspectos tributários, todos esses aspectos de valores envolvidos e, principalmente, verificar se não é uma possibilidade de ajustar esse procedimento de migrar as operações de uma PF para uma PJ, já fazendo um planejamento sucessório e um planejamento societário. Lembrando que nas pessoas jurídicas a gente tem uma complexidade maior de obrigações acessórias e você vai ser obrigado a contratar um profissional de contabilidade para te auxiliar na condução da entrega dessas obrigações acessórias e nas apurações tributárias. Na pessoa física, muitas vezes, você faz ali por conta própria o próprio Carnê-Leão e faz os recolhimentos mensais dos valores recebidos a título de aluguel. Então, tributariamente falando, a gente tem uma grande diferença, mas cada caso é um caso e nada substitui o estudo tributário. Então, a intenção desse vídeo é para você que tem clientes que recebem aluguéis na pessoa física ou você empresário que recebe aluguel na pessoa física, que você contrate um profissional ou que você preste um serviço de qualidade para o seu cliente, mostrando para ele que provavelmente ele está pagando mais tributo do que o devido se tivesse numa outra estrutura, já implementando eventualmente outros tipos de planejamentos. Então, pessoal, quero reforçar aqui o pedido para você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber em primeira mão os nossos vídeos toda terça e sexta às 13 horas e esteja comigo aqui no canal do YouTube toda terça-feira às 9 horas da manhã. Aproveita e compartilhe esse vídeo com outros profissionais e com outros empresários para que a gente consiga disseminar conhecimento e esse vídeo chegue para mais pessoas. Espero que tenham gostado do vídeo, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo.